Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a esta sessão de apoio às candidaturas à acreditação Erasmus+. Mas vou prosseguir, vou apresentar-me. O meu nome é Célia Pina e faço parte da equipa de comunicação e imagem da Agência Nacional. Na sessão de hoje teremos como oradores os técnicos da Agência Vera Caeiro, do Ensino Escolar, Pedro Pires, do Ensino e Formação Profissional e Vasco Coristo, da Educação de Adultos, que serão suportados em back-office pelos técnicos de acompanhamento de projetos a Isabel Gradil, Manuela Silveira, Sandra Caneira e Vera Farinha. Da área do IT, também temos o colega o Emanuel Fernandes e o João Gomes, e da área da comunicação e imagem temos também o Pedro Antunes. Antes de dar a palavra à Vera Caeiro, eu gostaria de vos explicar que esta sessão é composta por duas partes. A primeira parte é geral e é destinada a todos os setores, na qual nos iremos debruçar sobre a temática do Plano Erasmus+. A segunda parte, esta será composta por 3 sessões virtuais distintas e simultâneas que serão destinadas a cada setor educativo. Quero relembrar-vos também que todos receberam o link de acesso para a segunda parte no ato da inscrição. Contudo, dentro em breve, no decorrer desta primeira parte, iremos colocar os links para essas sessões no Padlet para que o vosso acesso seja o mais facilitado possível. O link para o Padlet também será colocado no chat desta conversa dentro de instantes. O chat desta sessão vai estar aberto apenas para que a organização possa transmitir alguma informação importante e toda e qualquer interação escrita que tenham necessidade de fazer durante o decorrer desta sessão será sempre a partir das 15h30 que os colegas, os técnicos que estão no back-office, darão então a atenção e responderão às vossas questões sempre a partir do Padlet. O funcionamento do Padlet é simples e eu, dentro de instantes, também vos vou mostrar aqui, partilharei no ecrã para vos mostrar como é que podem entrar. Aqui na conversa vou colocar aqui o link para terem todos acesso ao Padlet. Penso que já conseguem ver. Como vos estava a dizer, aqui nestas 4 colunas, penso que já todos me conseguem ver o ecrã, tem aqui este botão, o mais, para colocarem uma questão, basta clicarem no mais, abre uma caixa, onde está ali escrito subject. Podem colocar uma pergunta, eu vou aqui escrever simplesmente a palavra teste, fazem publicar, aqui no publish, e a seguir a vossa questão fica aqui colocada. Os colegas técnicos que estão em back-office oportunamente irão então responder à vossa pergunta na zona onde diz comentários e por esse motivo peço que não utilizem a zona que está reservada aos comentários. Penso que da minha parte é tudo. Alguma questão, alguma dúvida que tenham, poderão sempre contactar-nos pelas vias habituais. Vera, então penso que estou. Da minha parte, não sei se ainda... Ok, da minha parte então despeço-me. Irei voltar no final desta sessão, logo a seguir ao colega Pedro Pires para vos dar mais algumas indicações. Muito boa tarde a todos, bem-vindos a esta sessão dupla de apoio a candidaturas à acreditação Erasmus na ação Chave 1 ou K1. Projetos que têm como objetivo organizar mobilidades internacionais para a aprendizagem de aprendentes e pessoal educativo. Esta é uma sessão conjunta para candidatos à acreditação no ensino escolar, na educação de adultos e no ensino e formação profissional. O meu nome é Vera Caeiro, como a Célia já disse, e sou da equipa do ensino escolar. Já sabem, entretanto, que a segunda parte desta sessão vai ser apresentada pelos colegas também Vasco Coristo, da equipa de educação de adultos, e maioritariamente pelo colega Pedro Pires, da equipa do ensino e formação profissional. Esta é a constituição das nossas 3 equipas e o que nós podemos dizer é que há bastante gente que não só está em back-office, como depois poderá ajudar-vos nas candidaturas e a apoiar e a responder a questões. Já sabem que na segunda parte da sessão terão que usar links diferentes para acederem à sessão específica e temos uma equipa grande ao nível da comunicação e da informática que vos poderão ajudar em todos os setores
para seguir o caminho certo e chegar às sessões certas. É importante aqui revermos a questão de que o que é que a agência vai fazer mais para ajudar candidatos. Nós vamos ter umas sessões de esclarecimento que se chamam Uma Hora Erasmus, tem aqui as datas, serão sessões por setor educativo, portanto, à mesma hora haverá 3 sessões diferentes. Para acederem, deverão ir à secção eventos da nossa página e lá estarão os links diretos, não há inscrições. O que acontecerá é que se as sessões encherem demasiado, poderão tentar a sessão seguinte e, em última análise, nós faremos mais sessões se nem todos conseguirem ser apoiados. Temos também, claro, as questões, o esclarecimento de dúvidas pelos canais habituais. Vera, desculpa interromper-te. Não estás a partilhar o teu ecrã? Não estou a partilhar. Não. Pois, isto está... mais uma vez, um pedido de desculpas, mas isto de facto trabalha sozinho. Isto estava a partilhar, deixou de partilhar. Vou voltar aqui. Já estou a partilhar? Já está, sim. Pronto. É que estava a entrar muita gente ao mesmo tempo e isto bloqueou completamente, mas entretanto parece-me que já me estão a ouvir e já me estão a ver. Ora bem, em termos de prazos de candidatura, nós queremos relembrar que temos já este prazo de candidatura que é 19 de outubro. Reparem que 19 de outubro em Portugal será às 11 da manhã, portanto apontamos sempre para uma candidatura que seja submetida dia 18 de outubro e, se for necessário, aí sim algum problema, aí poderão retomar dia 19 de outubro de manhã, mas atenção que é até às 11 da manhã. A questão do formulário de candidatura, o Vasco já vai partilhar com vocês a página da Agência Nacional e poderão encontrar os links aqui, mas também poderão ir através da página. Em termos de documentos de apoio, nós temos um documento de apoio para a acreditação e esse documento de apoio, no fundo, tudo o que nós falarmos aqui nesta sessão e na sessão seguinte, portanto nas sessões setoriais, está condensado neste documento de apoio. Por isso, aconselhamos de facto esta leitura. Relativamente aqui aos documentos fundamentais, para além do documento de apoio que aparece, que já apareceu anteriormente, temos a questão das FAQs, das questões frequentes, onde podem encontrar algumas questões que tenham neste momento e poderão consultar o Guia Erasmus+. A importância do Guia Erasmus é, para além de ser um documento de referência, ajuda-vos um pouco, por exemplo, existe uma parte que é a parte C, que explica como submeter uma candidatura. E para além destes slides que vocês irão receber posteriormente, tem os registros, tem os critérios gerais, tem os links, tem, por exemplo, nesta parte C, a etapa 4, que é como preencher e submeter uma candidatura, mais os links. Temos também a parte D, que é o glossário de termos, onde poderão encontrar, por exemplo, a definição de pessoas com menos oportunidades, ou o conceito de newcomer, em português é o candidato pela primeira vez. Já agora aproveito para dizer que em termos de newcomer o conceito é quem não tenha recebido anteriormente apoio na ação em questão. Portanto, quem não teve apoio na ação chave 1 anteriormente é considerado newcomer, mesmo que tenha participado no programa anteriormente. No início de cada secção, temos, por exemplo, na secção a ação-chave 1, mobilidade individual para fins de aprendizagem, que é que nos interessa aqui nesta sessão. Explica-se o que se espera de um projeto de mobilidade, o que se faz durante um projeto, as suas fases, e cada uma das ações tem, no fundo, uma introdução que inclui os objetivos da ação, o impacto previsto, os tipos de projetos da ação, como criar um projeto, quadros com critérios utilizados para avaliar as candidaturas, informações adicionais úteis para uma boa compreensão dos tipos de projetos que são apoiados, uma descrição das regras de financiamento. Portanto, cada uma das ações tem
a sua descrição completa numa ficha com cerca de 14, 16 páginas, conforme o setor, e resume tudo o que é necessário para a candidatura. Portanto, embora o guia seja um documento muito grande, tudo o que precisam de saber estará condensado em 14, 16 páginas. A maior parte dos tipos de atividades disponíveis corresponde a atividades de mobilidade para fora do país. Portanto, isto significa sempre que a candidatura aqui na ação chave 1, a organização candidata vai atuar como uma organização de envio. E neste caso é importante procurarem sempre informação relativa à ação chave 1, visto que as outras ações são completamente diferentes. Esperamos também que todos tenham feito os seus trabalhos de casa e que tenham visto a sessão anterior. Caso não o tenham feito, ela está disponível no nosso canal YouTube, e se não encontrarem os links, nós também poderemos mandar e pôr aqui no chat ou no Padlet para acederem. É bastante importante termos esse background, porque não vamos voltar a falar sobre algumas questões que foram faladas na primeira sessão. Relativamente aqui às prioridades horizontais do programa, embora nós falamos muito sobre as prioridades horizontais, e não é por acaso, é porque todas estas prioridades, a inclusão e diversidade, a transformação digital, o ambiente, clima e sustentabilidade, a participação na vida democrática, são, no fundo, objetivos, e pretende-se que todos os projetos feitos vão ao encontro destes objetivos. E, portanto, são prioridades da Comissão Europeia, são prioridades, algumas, neste caso, no caso de Portugal, são também prioridades nacionais, e nestas prioridades horizontais pretende-se que os projetos vão ao encontro das mesmas. Portanto, não é suposto os projetos ficarem indiferentes às prioridades horizontais. E por isso, quando nós falamos, por exemplo, de inclusão e diversidade, estamos a falar que as organizações que recebem apoio do programa devem assegurar que oferecem oportunidades de mobilidade de uma forma inclusiva e equitativa a participantes de todos os contextos. Neste caso, a seleção dos aprendentes e do pessoal também deve ter em conta este aspecto. Espera-se, portanto, que a organização vá contribuir ativamente para a participação e o envolvimento dos participantes com menos oportunidades. Outro fator fundamental aqui é que as organizações são encorajadas a criar e a promover ativamente oportunidades de mobilidade. Por exemplo, estabelecendo janelas de mobilidade no seu calendário letivo, não é? E definindo etapas, por exemplo, para a reintegração e normalizada para os participantes que regressam das mobilidades. Portanto, quando nós falamos de inclusão e diversidade como prioridade horizontal, e estou aqui a dar este exemplo, é porque se espera que em todas as etapas do projeto haja, de facto, um acesso, uma inclusão, a diversidade em todas essas fases e em todos os aspectos do projeto. Na questão da transição digital, o objetivo, de facto, é apoiar as organizações a integrarem a utilização de ferramentas e metodologias digitais para complementarem as suas atividades físicas, reforçarem a cooperação com a rede de organizações parceiras e melhorarem a qualidade da oferta ao nível do ensino e aprendizagem. Deve-se, portanto, criar oportunidades para que o pessoal docente e técnico beneficie de atividades de formação e desenvolvimento nas competências digitais. E aqui, por exemplo, entra muito diretamente a ação-chave 1 e a acreditação. Na questão das práticas ambientalmente sustentáveis e responsáveis, por exemplo, o objetivo aqui é promover o comportamento ambientalmente sustentável e responsável entre os participantes. Espera-se, portanto, que as organizações integrem estes princípios no seu trabalho diário e promovam ativamente a mudança nas mentalidades e no comportamento da sua comunidade educativa. Relativamente à participação na vida democrática, no âmbito da participação limitada dos cidadãos, nos seus processos democráticos e a falta de conhecimento sobre a União Europeia, foram criadas ações específicas cujos projetos devem, de facto, proporcionar essas oportunidades de participação e incentivar as pessoas, os jovens, a entrar. Neste caso não está diretamente relacionado com a ação-chave 1, mas não impede que haja, de facto, projetos nesta área.
Não esquecer que estamos a falar de projetos da ação-chave 1, projetos de mobilidade, e nomeadamente da acreditação Erasmus. Mais tarde haverá, de facto, candidaturas a projetos de curto prazo, candidaturas a projetos KA2, etc., mas não é disso que estamos a falar aqui e é muito importante terem a noção disso. Dois formatos, uma só opção. Este slide aparece recorrentemente porque é muito importante para todos entendermos que, de facto, existem acreditações para entidades individuais e existem acreditações para coordenadores de consórcio. Para todos os que estão aqui e não assistiram às sessões anteriores, existe uma sessão específica gravada e de acesso público para coordenadores de consórcio e, portanto, aconselhamos todos a assistirem a estas sessões. Para terminar aqui esta parte, há esta ressalva, há uma candidatura por setor de cada organização, isto é, uma organização, dependendo do seu programa educativo, pode candidatar-se a um setor diferente. Isto é, se tiver mais do que um programa, pode-se candidatar a 2 setores, mas nunca se pode candidatar a mais do que uma candidatura por setor, mesmo que tenha valências diferentes dentro desse mesmo setor. Por fim, a panorâmica habitual aqui das equipas KA1, relativamente à acreditação, nós estamos a fazer uma candidatura neste momento à acreditação, que é um projeto de longo prazo. O Pedro seguidamente vai falar-vos sobre a atualização e sobre, a redação e a atualização do plano Erasmus, que é um plano que pode demorar 2 anos ou 5 anos. Ao fim de, por exemplo, 2 anos, podem aumentar esse plano, podem atualizá-lo, podem mudá-lo, podem acrescentar. No entanto, quando se pede que façam uma candidatura à acreditação, pede-se que pensem numa planificação entre 2 a 5 anos. Isto significa que o plano Erasmus, que faz parte da candidatura, é um plano a um prazo inferior ao da acreditação. No entanto, espera-se que a acreditação tenha um planeamento estratégico que inclua um ou mais planos Erasmus ou atualização do mesmo. A questão do financiamento, quando se pede o financiamento, não é nesta fase, será numa fase posterior e poderão pedir contratos a financiamento anual e, portanto, fazem contrato anual ou todos os anos ou interromper alguns anos porque não serão necessários porque já têm financiamento suficiente para o que têm que fazer nesse ano, por exemplo. Em cada setor vai ser explicado isto de uma maneira mais calma, mais dedicado ao seu setor, mas o objetivo agora aqui é perceberem que nós estamos apenas a falar da candidatura à acreditação, no fundo, a serem membros de uma comunidade Erasmus de entidades que têm financiamento regular para enviar pessoal educativo e discentes para mobilidades. Vou passar aqui a palavra ao Vasco para vos falar sobre a nossa página da Agência Nacional. Até já. Muito obrigado, Vera. Ok. Então, muito boa tarde a todos. Queria, antes de mais, dar só uma informação que eu já vi que alguns de vós colocaram, que diz respeito à partilha desta apresentação. Portanto, o PDF com estes slides vai-vos ser enviado, portanto, para terem acesso aos links que vão aparecendo aqui e tudo mais. Portanto, em relação a essa questão, não se preocupem que será tudo partilhado. Bom, então, muito rapidamente, eu vou sobrevoar aqui as ferramentas e as plataformas que vocês têm à vossa disposição para fazerem uma boa candidatura e para terem algum apoio também nessa candidatura. E começo precisamente pela nossa página da Agência Nacional e vou mesmo aceder aqui diretamente à página online. E aqui está ela. Portanto, na homepage da página de entrada tem uma série de separadores aqui no topo, informações sobre o programa e os setores, a agência, etc. As fases das candidaturas,
projetos, tipologia de projetos, comunicação de resultados, recursos à vossa disposição, documentação, modelos de formulário, ferramentas de apoio, etc. Os eventos que a agência e as organizações da Comissão Europeia vão pondo à vossa disposição. E o último separador aqui, que é o que nos interessa efetivamente neste momento, é o separador que diz respeito ao novo programa, ao programa 2021-2027. Antes de entrar aqui, só mostrar-vos aqui o resto da homepage. Tem aqui algumas hiperligações para questões importantes, as notícias que vamos publicando no nosso site, alguns atalhos de acesso rápido e aqui no fundo os setores de educação e informação, ensino escolar, ensino de informação profissional, ensino superior e educação de adultos. Portanto, informações específicas sobre estes setores podem ver aqui. Mas vamos então ao nosso separador do novo programa. E tudo começa aqui, como diz o nosso slogan. Então, neste separador, nós temos, em primeiro lugar, uma introdução genérica ao novo programa, explicando a sua gênese, o orçamento e alguns aspectos formais, mas importante, começa aqui nestas 3 caixinhas azuis que estão a ver no vosso ecrã. A caixa do lado esquerdo tem a hiperligação para o Guia Erasmus+, deste ano. Portanto, como a Vera já disse, um documento muito importante, o documento de referência, isto é a bíblia de quem quer fazer uma candidatura. Tem aqui as 2 versões, em português e inglês, conforme vos der mais jeito. Aqui no retângulo do meio é o convite para as propostas. Neste momento já o terão consultado com certeza, uma vez que estão aqui disponíveis para se candidatarem. E, importantíssimo, o terceiro retângulo azul tem o link para a nova plataforma Erasmus+ 2021-2027, onde encontram o formulário de candidatura. Eu vou só entrar muito rapidamente para verem o aspecto, mas não vou aprofundar nada aqui, porque isto depois vai ser aprofundado nas sessões setoriais. Só aceitar aqui as bolachas. Pronto. Uma questão nesta plataforma, nós temos aqui uma divisão, esta plataforma é partilhada entre o Erasmus+, e o Corpo de Solidariedade Europeu. Portanto, sempre que vão fazer uma candidatura para o Erasmus, têm de escolher aqui as oportunidades no Erasmus+. Ok? E pronto. E daqui não passo, porque depois nas sessões sectoriais já poderão entrar aqui e ver as coisas mais em detalhe. Vamos voltar então aqui ao nosso site, onde, fazendo aqui um bocadinho mais de scroll para baixo, vemos mais umas caixinhas com informação importante, questões relativas ao financiamento, o plano de trabalho anual, enfim, toda aqui uma série de informações atualizadas sobre o novo programa. E depois tem aqui um conjunto de itens que, clicando nesta setinha azul do lado direito, expande para vocês verem ou lerem o que diz respeito, em que temos também informação muito importante, os calendários, o calendário com os prazos, por exemplo, a definição nacional de aprendentes adultos, importante para a educação de adultos. Quem for para essa sessão daqui a pouco, vamos falar sobre isso. Documentação relevante, estrutura do programa, modelos de formulário. Muita atenção aqui. O que nós temos aqui disponível, e temos aqui os da acreditação, são modelos de formulário e não são mais que isso. Não são o formulário propriamente dito. Estes modelos são estáticos, não servem para se candidatarem, servem-se para vocês se familiarizarem. Uma vez que neste momento já têm acesso ao formulário propriamente dito online, também já não faz muito sentido virem aqui ver. Mas tenham esse cuidado, não tentem fazer uma candidatura através destes formulários, porque isso não é possível, está bem? Isto são apenas modelos, são exemplos. Pronto, e as novidades na ação-chave 1, na ação-chave 2, os objetivos do programa, que entroncam naquilo que a Vera disse, as prioridades horizontais, não é? E aqui estão elas, a inclusão e a diversidade, a transformação digital, portanto, tudo aquilo que a Vera explicou também está aqui muito detalhado para poderem consultar. Pronto, e agora volto à nossa apresentação.
para vos falar então também de quais são as plataformas essenciais para uma candidatura. Eu penso que alguns de vocês, uma boa parte de vocês serão newcomers, ou pelo menos alguns, e portanto é importante neste primeiro contacto se familiarizem com as plataformas necessárias. Então, quem se candidata a uma acreditação ou a qualquer projeto Erasmus tem primeiro de criar um perfil no EU Login. Isto é um perfil pessoal, portanto, é para as pessoas que estão a representar a organização, é para as pessoas se registarem e poderem ter acesso às plataformas. É criar um login para as plataformas da União Europeia. O segundo registro que é preciso fazer já não é pessoal, é institucional. Portanto, as pessoas que têm um EU login na organização vão criar um registro para a vossa organização, para o vosso agrupamento de escolas, para a vossa associação, para o vosso centro qualifica, para o que for. Não é? E, portanto, vão criar aquilo que se chama um OID, ou seja, um Organization ID, que é o vosso número de identidade dentro das plataformas Erasmus, da organização. Nesta plataforma, depois, podemos só espreitar muito rapidamente. Sei que estamos com o tempo um bocadinho apertado e começamos com algum atraso, mas isto é muito rápido. Portanto, isto só para indicar que nesta plataforma vocês têm de preencher todos os dados referentes à vossa organização e ela servirá também para nela carregarem os documentos que são necessários, para, por exemplo, para o financiamento de uma candidatura. Tá bom? Pronto, então nestes 4 campos que vêm aqui à esquerda, no separador azul à esquerda, vocês colocarão, portanto, os dados da organização, fazem o registro. No final disso tudo, terem tudo preenchido, e se tiverem tudo preenchido, já não aparece aqui esta mensagem à esquerda de aviso que a informação está incompleta, e podem clicar no botão, que agora está sombreado, mas se tiverem tudo preenchido não estará, para registarem a organização. E a partir desse momento podem então usar o número de identificação, carregar para aqui os documentos que são precisos para a candidatura, etc. Voltamos à nossa apresentação. Terceira plataforma, esta já conhecem o link, é o mesmo que há bocado a Vera deu e que estava também no nosso site, é o link para as candidaturas, okay? Para os formulários de candidatura. Portanto, este não vou abrir. Depois temos ainda algumas plataformas de apoio. Por exemplo, o School Education Gateway, uma plataforma também da Comissão Europeia, onde há ofertas de formação, onde podem pesquisar organizações de acolhimento para os vossos projetos de mobilidade. Está muito vocacionado para o ensino escolar, mas também a educação de adultos também está aqui um bocadinho representada. Mas para a educação de adultos em particular, esta plataforma, a EPALE, é muito mais completa porque é específica para a educação de adultos e aqui também podem pesquisar cursos, organizações que possam acolher o vosso pessoal em mobilidade, ou os aprendentes, etc. Para o ensino profissional, temos a plataforma Erasmus Mobility, que está muito focada na pesquisa de oportunidades de estágio também e de organizações que possam acolher aprendentes em formação profissional inicial ou outro tipo de mobilidades. Há ainda o eTwinning, que é uma plataforma de colaboração, desenvolvimento e partilha de projetos, que tem um funcionamento um bocadinho autónomo, porque também tem financiamento próprio, para além do financiamento aqui do Erasmus. E, claro está, portanto, o site da nossa Agência Nacional também é um recurso que podem e devem sempre usar. Então, para passar aqui a palavra ao meu colega Pedro Pires, que vai falar sobre o Plano Erasmus. Este slide serve apenas para perceberem que é que estamos a fazer uma sessão exclusiva para o Plano Erasmus. O Plano Erasmus é o cerne da vossa candidatura. Estes 5 círculos que aqui estão são as 5 secções do formulário de candidatura e reparem que 4 delas referem-se ao Plano Erasmus. Os objetivos, as atividades, as normas de qualidade e a gestão. Portanto, é muito importante que se perceba o que é o Plano Erasmus
para se conseguir construir uma candidatura coerente e bem feita e, pronto, e ambiciosa e que seja um sucesso para todos os envolvidos. E, portanto, para não me alongar mais, eu passaria já a palavra ao meu colega Pedro, se ele estiver pronto. Pedro, estás aí? Sim, Vasco, obrigado. Deixa-me só aqui partilhar então a minha apresentação. Ok, pronto. Então, muito boa tarde a todos e pela minha parte sejam também bem-vindos. Como o colega Vasco referiu, eu vou falar-vos mais especificamente sobre o plano Erasmus. Não vos vou falar sobre todo o plano Erasmus, vou dedicar-me especificamente às 4 dimensões fundamentais de todos os projetos de mobilidade Erasmus e à forma como vocês podem correlacionar coerentemente, proporcionalmente, as vossas necessidades, os objetivos que definirem, a tipologia de atividades que selecionarem e ainda os resultados que estas atividades vierem a produzir. Isto é uma dimensão fundamental para a compreensão da forma como podem elaborar boas propostas a projetos de mobilidade e a acreditação não vai fugir à regra. Vou depois insistir um pouco na forma como poderão construir os vossos objetivos, dar-vos, tanto quanto possível, uma abordagem metodológica para que não subsistam dúvidas quanto aos requisitos que vocês terão de preencher quando idealizam os vossos objetivos. E, por fim, como a colega Vera há pouco também referiu, vou dar-vos algumas notas sobre como é que poderão atualizar o vosso plano Erasmus ao longo da vossa acreditação, por forma a que mantenham sempre uma coerência necessária entre atividades que vão acrescentando e os vossos objetivos. Portanto, no que respeita ao plano Erasmus, diz-nos então a ação chave no programa que a ação chave 1 concede oportunidades de mobilidade para um triplo objetivo, a aprendizagem dos indivíduos, mas também o apoio ao desenvolvimento das instituições e um apoio ao seu processo de internacionalização. Ora, de modo a conseguirmos isto, é necessário que vocês desenvolvam um plano esse que vincule as atividades que vocês vierem a selecionar aos resultados que essas atividades vierem a produzir e isto tem que estar intimamente ligado às necessidades que vocês levantarem inicialmente, identificarem, e aos objetivos das vossas instituições ou das instituições do vosso consórcio. Nesse sentido, a principal pergunta que vocês deverão colocar-se é como é que eu posso utilizar o programa para beneficiar a minha instituição ou as instituições do meu consórcio, todo o meu universo de pessoal e de alunos, independentemente destes virem a beneficiar de uma atividade de mobilidade. No fundo, e basicamente, de perguntarem-se como é que eu posso utilizar o programa para benefício de toda a minha comunidade escolar e não apenas daqueles que realizam as suas mobilidades. Ora bem, um bom plano Erasmus tem algumas características, obviamente. Ele, em primeiro lugar, tem que enquadrar toda a proposta, ele deve vincular, como referi, as atividades de mobilidade e os resultados expectáveis dessas atividades às necessidades das instituições e, consequentemente, aos seus objetivos. E isto deve ser feito de uma forma coerente, articulada, proporcional à vossa experiência, à vossa dimensão e à vossa ambição. Um bom plano Erasmus deve sempre descrever objetivos de longo prazo de uma instituição, de forma a que vos impulsione a quererem melhorar o vosso trabalho e o trabalho da vossa instituição. Ele tem que ser original, isto é, pensado especificamente para a vossa instituição. Não confiem a terceiros esta tarefa. Devem ser vocês que idealizam o vosso plano Erasmus e a vossa proposta. Não se esqueçam que vocês têm de ter o conhecimento sobre as tarefas nucleares dos vossos projetos e ele deve ser também concreto, sobretudo na definição de objetivos. O que é ser concreto? O avaliador deve, ao olhar para a descrição do vosso objetivo, deve perceber que ele é execuível com o tempo e, por último, ele tem que resultar de um trabalho conjunto dentro da vossa instituição ou junto ou dentro das instituições do vosso consórcio. Isto
significa que vocês têm que discutir com os vossos colegas, não apenas com aqueles que trabalham, por norma, com os projetos de mobilidade, mas com todos os colegas de uma forma geral e, sobretudo, ao nível da gestão. Não se esqueçam que um plano Erasmus implica a tomada de decisões estratégicas e, portanto, a vossa gestão, não deve estar à parte deste processo. Há pouco não fiz referência de uma forma muito específica, mas quando refiro que um bom plano Erasmus deve ser adequado à dimensão, à experiência e à ambição da vossa instituição, isto traduzido à letra quer dizer que quanto maiores ou quanto mais objetivos definirem, quanto mais ambiciosos, quanto maior for a sua amplitude, maior será a necessidade de vocês afetarem recursos, quer sejam humanos, em termos de número, de competências de pessoas, quer sejam recursos financeiros, quer sejam estruturas de apoio, isso obviamente implica um volume de trabalho acrescido. Portanto, tenham sempre em atenção a vossa dimensão, a vossa experiência, a vossa ambição, quando definirem o vosso plano Erasmus. Ao iniciarem a elaboração dos vossos planos, tenham sempre em atenção às seguintes realidades. Como referi, quanto mais forem os objetivos e mais ambiciosos forem, maior o volume de trabalho que acarreta. E, portanto, isso necessariamente afeta as estruturas de apoio que nós temos para afetar aquele projeto, tem necessariamente também a ver com a vossa experiência e, portanto, sejam moderados, sobretudo instituições com pouca experiência ou que não tenham ainda participado no programa, sejam moderados na escolha dos vossos objetivos. Isto é uma realidade também muito pertinente para o caso dos participantes. Escolham um número de participantes que seja compatível com a vossa dimensão e com a vossa experiência, porque um grande número de mobilidades implica um trabalho, sobretudo do ponto de vista administrativo, mas também a outros níveis, muito elevado e, portanto, tenham sempre em atenção estas dimensões do projeto. Ora, tratando-se de um consórcio, devem também ter em atenção o número de parceiros que querem envolver. Mais parceiros, mais trabalho necessariamente. Ora, se a elaboração do plano vos parecer difícil, nós devemos sempre adotar uma abordagem de participação gradual na acreditação e no programa. A acreditação é concebida para permitir que as organizações aprendam e se desenvolvam ao longo do tempo. Ora então, vamos falar agora aqui um pouco, de uma forma breve, mas tentando abordar todos os aspectos fundamentais das 4 dimensões nucleares de qualquer projeto de mobilidade Erasmus e que passa por necessidades, objetivos, atividades e resultados. Primeiro momento da elaboração da nossa proposta, um levantamento de necessidades ao momento zero, ao momento em que estamos a iniciar a elaboração da nossa proposta. O que é que são necessidades? Necessidades são quaisquer pontos fracos ou passíveis de melhoria no que respeita aos vários processos em vigor na nossa instituição. Processos como o processo de gestão, de organização, de internacionalização, de ensino-aprendizagem, de desenvolvimento curricular do pessoal educativo, quaisquer outros processos em vigor nas nossas instituições. Ora, a partir do momento em que temos uma necessidade, temos imediatamente um objetivo. O objetivo passa então por debelar essa deficiência ou melhorar esse ponto que seja passível de melhoria. Vou-vos dar um exemplo. Exemplo esse que depois irei utilizar um pouco mais à frente. Uma determinada instituição tem uma disciplina que registra uma taxa de reprovação elevada. Esta é a necessidade sentida ao nível do processo de ensino-aprendizagem. Qual é o objetivo? O objetivo é imediato. Passa logo por reduzir essa taxa de reprovação ou então aumentar a taxa de sucesso dessa disciplina em concreto. Portanto, uma vez que temos uma necessidade, temos imediatamente um objetivo. Depois, o que é que vamos ter que fazer? Dentro da tipologia de atividades que o programa oferece, vamos escolher aquelas que melhor sirvam esses objetivos, adequando-as coerentemente com os potenciais participantes. Isto tendo sempre atenção que as atividades dos formandos são essencialmente para eles. Os seus resultados. Eu vou-vos pedir um favor, colegas. Peço desculpa por esta interrupção. Eu não consegui desativar as notificações e não me estou a ver e gostava de ter o feedback da minha própria apresentação. Se puderem não enviar e trocar mensagens durante a minha apresentação, eu agradecia, está bem? Obrigado. E tendo sempre atenção o seguinte, as atividades de aprendentes são essencialmente para eles. Eles vão produzir
efeitos que se centram na esfera individual. Embora, obviamente, que essas atividades possam, a realização continuada, sistematizada, prolongada no tempo de atividades de formandos, possam contribuir para a melhoria dos processos em vigor na instituição. Por exemplo, se falamos de uma tarefa associada ao processo de internacionalização, que é, por exemplo, a organização das mobilidades, claro que a realização sistemática e a organização sistemática dessas atividades, claro que isso conduz à melhoria dessa tarefa que está associada àquele processo. Mas são essencialmente as atividades dos docentes que mais podem contribuir para os objetivos institucionais. Ora bem, as atividades dos docentes são para eles e, portanto, têm que ser definidas em função das suas próprias carências, das suas próprias necessidades, mas são essencialmente para a escola, devem ser utilizadas para benefício de toda a comunidade escolar. Portanto, tenham sempre em atenção, quando selecionam as atividades, estas duas realidades. Portanto, estas atividades devem depois produzir resultados esses que, depois de integrados, deverão permitir colmatar as lacunas inicialmente identificadas. Produzindo, obviamente, efeitos na instituição ou nas instituições do consórcio e em todos os seus indivíduos, lá está a comunidade escolar, independentemente das pessoas do nosso universo de estudantes ou dos nossos formandos e dos nossos docentes e técnicos não docentes, participarem ou não em atividades de mobilidade. Ora, para que isto aconteça efetivamente, nós, no regresso das atividades de mobilidade, temos que proceder à integração dos resultados. Ora bem, identificada uma necessidade, definido o objetivo, selecionada a atividade, tem que ser uma tipologia de atividade adequada ao objetivo que nós definirmos, e dentro destas, selecionar, no caso particular das atividades de docentes, selecionar aquele que mais pode potenciar os efeitos produzidos por essa atividade e também selecionarmos a melhor instituição de acolhimento, aquela que possa ir ao encontro daquilo que nós procuramos numa atividade de mobilidade. Então, no regresso, há que partilhar os conhecimentos adquiridos, sistematizá-los, aplicá-los em contexto real e avaliar o efeito produzido. Ora, isto dito de uma forma mais ilustrativa, dou-vos um exemplo. Uma determinada, e para utilizar o exemplo que há pouco referi, uma determinada instituição identifica uma necessidade ao nível do seu processo de ensino-aprendizagem. Uma determinada disciplina registra uma taxa de reprovação elevada. Ora, o objetivo passa, como referi há pouco, imediatamente por elevar a taxa de sucesso dessa disciplina. Pensa-se então que a melhor forma para o fazer é introduzirmos uma nova metodologia de ensino naquela disciplina em concreto. Ora bem, utilizando as oportunidades de mobilidade que o programa oferece, nós vamos escolher as de formação de pessoal. Poderíamos escolher, por exemplo, a realização de cursos, outras quaisquer atividades, mas aquelas que julgamos mais adequadas para este propósito em concreto são as de formação de pessoal. Selecionamos então a nossa instituição de acolhimento, uma que seja uma instituição de referência na implementação daquela metodologia de ensino. Vamos escolher os melhores participantes dentro do nosso staff docente, daquela área científica em concreto, aqueles que mais possam potenciar no seu regresso os resultados obtidos, e depois vamos realizar as nossas mobilidades. Peço desculpa, mas isto realmente não está aqui muito inteligível, aqui a minha parte da apresentação. Esta plataforma ainda não tenho grande conhecimento sobre ela. Mas pronto, continuando o exemplo que estava a referir, no regresso, os participantes devem partilhar esses resultados obtidos entre os seus pares, os docentes daquela área científica em concreto, e eles, em conjunto, depois iniciam a elaboração dessa nova metodologia. Ela é concluída, é proposta ao Conselho Científico-Pedagógico, ela é, posteriormente, com o aval do Conselho Científico-Pedagógico, é testada em sala de aula, por exemplo, através de um projeto piloto, é medido o grau de satisfação dos participantes através de questionários específicos e ajustadas eventuais fragilidades. Ora, no ano seguinte, essa nova metodologia está pronta a ser adotada e implementada no currículo da instituição e vamos sempre introduzindo correções sempre que julgarmos necessários. Passado um tempo, 2, 3, 4 anos, verificamos que a taxa de reprovação dessa disciplina
foi reduzindo com o tempo, permitindo concluir que aquele impacto foi positivo, indiciando que o objetivo proposto foi efetivamente alcançado. Obviamente que isto é um exemplo simplista, mas procura traduzir a lógica que está por detrás destas 4 dimensões e no seu culminar com a integração de resultados de modo a beneficiarem toda a comunidade escolar. Ora, isto dito esquematicamente, passa por vocês fazem um levantamento de necessidades quando iniciarem a elaboração da vossa proposta. Vocês podem sentir um conjunto de necessidades, não têm que atacar todas elas ao mesmo tempo. Como referiu, o Plano Erasmus é feito para vocês entrarem gradualmente no programa. Mais objetivos acarreta necessariamente um maior volume de trabalho. Escolham 2, 3, aquelas que sejam as mais prementes. A partir do momento que têm essas necessidades para trabalhar, têm imediatamente os objetivos e depois, para suportarmos esses objetivos, vamos ter que adequar as nossas atividades. Vamos selecionar atividades, dentro destas vamos selecionar os participantes, as instituições de acolhimento, etc. E depois as atividades vão produzir resultados esses que depois de integrados deverão permitir colmatar as necessidades inicialmente identificadas. E com isto fechamos o ciclo. Isto são as 4 vertentes fundamentais de qualquer projeto de mobilidade Erasmus e, necessariamente, também da vossa acreditação. Compreenderem estas 4 dimensões e a forma como elas se vão relacionar é fundamental para o sucesso das vossas propostas. Vamos então agora falar um pouco sobre o modo como podem construir os vossos objetivos, que é apenas uma das partes do plano Erasmus. Estas 2 partes, a lógica que está subjacente e a construção dos objetivos, foram selecionadas porque são tradicionalmente aquelas que mais obstáculos levantam na elaboração das candidaturas. E, portanto, aí daqui o nosso enfoque, o nosso reforço. Na segunda parte, iremos falar-vos, nomeadamente no caso do setor do ensino e da formação profissional, mais detalhadamente sobre os outros aspectos do plano Erasmus, quando falarmos sobre o formulário de candidatura. Aqui, nesta parte, vou reforçar aquilo que se entende por bons objetivos Erasmus. Ora bem, um objetivo tem que ser claro e concreto, no sentido em que permita uma avaliação adequada e se perceba a progressão, a prossecução desse objetivo no tempo. Portanto, tem que ser avaliado e nós temos que perceber se esse objetivo está ou não a ser atingido. Ele tem que ser realista, porque baseado numa análise da realidade da instituição, realidade essa que aponta depois uma melhoria futura, nós temos que ter noção daquilo que existe para que possamos intervir e, com a nossa intervenção, melhorarmos determinado processo, tarefa que exista na nossa instituição. Ele tem que ser, ao mesmo tempo, suficientemente ambicioso para que vocês sejam incentivados a melhorarem o vosso desempenho, o desempenho da vossa instituição. Eles têm que estar necessariamente associados aos resultados e aos impactos esperados. Tem que ser mensurável, o objetivo tem que poder ser medido. E tem que ser temporizado, ou seja, vocês têm que definir metas temporais quando preconizam atingir determinado resultado. Estas são as características dos bons objetivos. Vou agora falar-vos de exemplos de maus objetivos. Ora, um objetivo é mau quando? Quando ele é vago ou imensurável, não pode ser medido. Por exemplo, melhorar o posicionamento da organização no contexto europeu. É um título bonito, sem dúvida, mas que na prática não diz rigorosamente nada ao avaliador. Este objetivo tem que ser necessariamente concretizado. Por exemplo, aumentar e diversificar o número de parcerias internacionais em X%. Ora, este X% é aqui a pedra basilar. Nós temos que perceber se nós conseguimos aumentar as nossas parcerias internacionais na percentagem que definirmos. Caso isso não aconteça, é porque o objetivo não foi alcançado. Do mesmo modo, garantir uma taxa de execução de projetos aprovados em X%. Pode ser a taxa de execução física, pode ser a taxa de execução financeira, mas definimos uma percentagem relativa à taxa de execução dos nossos projetos. Se não a atingirmos, é porque o nosso objetivo não foi alcançado. Portanto, fundamental que possamos medir a prossecução dos nossos objetivos.
Outro exemplo, quando o objetivo é muito generalista. Por exemplo, aumentar a motivação e o sucesso escolar. Este exemplo é amplamente utilizado pela maioria das instituições quando entram no programa. Evitem construir objetivos que não sejam específicos e que sejam de compreensão difícil, porque aumentar a motivação e o sucesso escolar, toda a gente compreende. Mas este objetivo carece de comparativos e indicadores de medida para que nós possamos perceber quando é que ele é atingido. E nesse sentido, vocês poderiam construir algo semelhante a melhorar os resultados escolares, por comparação ao período prévio à mobilidade, em X% dos participantes. Ou em X% do vosso universo de alunos, porque as atividades de mobilidade dos docentes, nomeadamente, devem produzir também efeitos significativos para os outros estudantes e para o resto da vossa escola. Ou então, reduzir a taxa de abandono escolar dos vossos participantes por comparação ao universo de aprendentes em X%. Isto aqui, temos então objetivos que nos permitem e permitirão ao avaliador perceber se esse objetivo, depois de implementado o projeto, é ou não atingido. Finalmente, quando não contém uma dimensão temporal. Por exemplo, desenvolver metodologias de trabalho inovadoras reforçando a sustentabilidade da formação. Mais um exemplo de palavras muito bonitas que na prática também não traduzem aquilo que os requisitos a que a construção dos objetivos deve obedecer. Por exemplo, neste caso em concreto, devemos integrar o objetivo de modo a podermos rastrear o seu progresso, nomeadamente através da utilização de indicadores de medida mais concretos. Aumentar o número de participantes em atividades de formação no estrangeiro em X%, o indicador de medida, no espaço de um ano. Ora bem, se nós conseguirmos aumentar o nosso número de participantes em atividades de formação na percentagem que nós viermos a definir no espaço de um ano, o objetivo é efetivamente atingido. Mas se não o conseguirmos fazer, o objetivo não é atingido. Aquilo que nós temos que perceber aqui é quando é que o objetivo é efetivamente atingido. Ou então, implementar 3 projetos de inovação pedagógica até 2023. Se até 2023 não conseguirmos implementar 3 projetos de inovação pedagógica, o nosso objetivo não é atingido. Portanto, tenham em atenção estas dimensões da construção dos vossos objetivos para que possam ter um plano Erasmus condicente com aquilo que são os requisitos do programa. Ora, quando iniciarem a construção desses objetivos, tenham sempre em mente que o objetivo tem que ser rastreável e tem que permitir a sua avaliação continuada no tempo. Para que nós possamos fazer isto, temos que identificar os resultados das atividades que estão a montante desses resultados, que estão por si ligadas também aos objetivos, e as áreas onde esses resultados se vão fazer incidir. Temos que associar indicadores de medida e ainda suportar esses indicadores com fontes de recolha de dados. Ora, o que é que são resultados? Resultados são mudanças, benefícios, aprendizagens, quaisquer outros efeitos que surgem como consequência natural das nossas atividades. Áreas onde esses resultados vão incidir. Acima de tudo, 4. Ao nível dos aprendentes, ao nível do pessoal, docente e não docente, ao nível das organizações e ainda a nível sistémico. No caso dos aprendentes, ao iniciarem a elaboração dos objetivos, as perguntas que se deverão colocar é que mudanças sentirão estes aprendentes em resultado das suas atividades de mobilidade, que novas competências irão obter, que alterações irão sofrer nas suas atitudes, opiniões e inspirações. No caso do pessoal, de que modo é que as atividades realizadas vão afetar o seu desempenho, que novas competências irão estes docentes obter. Ao nível das organizações, que mudanças poderão ocorrer nas nossas organizações como resultado das atividades e da realização do nosso projeto de mobilidade.
Que novas ou melhoradas parcerias poderão ser geradas? De que modo podem ser alterados ou melhorados os procedimentos em vigor? Ao nível sistémico, não é muito provável que um projeto de mobilidade, sobretudo de reduzida dimensão ou com um nível de financiamento reduzido, possa produzir efeitos ao nível da legislação, das políticas em vigor, ou mesmo ao nível do funcionamento das escolas ou das empresas do setor. Contudo, há exemplos de alguns projetos prosseguidos a nível europeu que trouxeram melhorias significativas nestes domínios. Não se preocupem com esta área de resultados, centrem-se mais nos efeitos produzidos ao nível dos aprendentes, do vosso pessoal e das vossas organizações. Ora bem, exemplos de resultados expectáveis. Ao nível dos estudantes ou dos aprendentes. Melhorar o seu desempenho na aprendizagem, aumentar as suas perspectivas de empregabilidade e de carreira, melhorar o seu espírito de iniciativa e de empreendedorismo, melhorar as competências ao nível de línguas estrangeiras, aumentar a sua sensibilização para a interculturalidade, aumentar a sua consciência do projeto europeu e dos valores da União Europeia. Ao nível do pessoal docente e não docente, melhorar as suas competências profissionais, fornecer-lhes uma compreensão mais ampla de práticas políticas e dos sistemas educativos, melhorar a sua compreensão das interligações entre educação formal, não formal, formação profissional, mercado de trabalho, aumentar a compreensão e capacidade de resposta face à crescente diversidade social, linguística e cultural, melhorar as suas perspectivas de carreira, quaisquer outros resultados que acharem pertinentes. Por fim, ao nível das instituições, aumentar a sua capacidade de atuação a nível internacional, com instituições com melhores capacidades de gestão, melhores estratégias de internacionalização, reforço da colaboração com parceiros de outros países, melhor desempenho em todas as tarefas que estejam associadas às várias fases do ciclo de vida dos projetos de mobilidade. Instituições com métodos de atuação mais aperfeiçoados e inovadores, que proporcionam programas mais aliciantes para os vossos estudantes, um ambiente mais moderno, dinâmico, empenhado, profissional no seio da organização, que aberto à integração de boas práticas, novos métodos de trabalho e à criação de sinergias com outras organizações, e ainda um planeamento estratégico do desenvolvimento profissional do respectivo pessoal, com base nas suas necessidades individuais, mas também, obviamente, das necessidades e objetivos institucionais. Depois, falamos do rastreamento, falamos dentro do rastreamento das áreas, dos resultados e das áreas onde esses resultados vão fazer-se incidir. Vamos falar agora de outra característica dos objetivos, que é a definição de indicadores que estejam associados aos nossos objetivos. Ora, o conceito global de indicador é uma medida geralmente estatística que é utilizada para traduzir quantitativamente um conceito abstrato e informar algo sobre determinado aspecto da realidade, visando quer a formulação, quer a monitorização, a avaliação de programas, planos estratégicos. No caso dos projetos Erasmus, a utilização destes indicadores permite-nos rastrear o progresso de um determinado objetivo. Por exemplo, um projeto que procura melhorar a qualidade da sua formação pode utilizar como indicadores o grau de satisfação dos alunos ou, por exemplo, o prazo para inserção do mercado de trabalho como potenciais indicadores. Ora, nós temos essencialmente dois tipos de indicadores. Temos os quantitativos e temos os qualitativos. Os quantitativos remetem-nos para um valor concreto, uma métrica, enquanto os qualitativos não nos remetem para um valor, mas dão-nos informação que é importante para nós sustentarmos aquele objetivo. Exemplos de indicadores quantitativos. Por exemplo, um objetivo que esteja ligado ao desenvolvimento do processo de internacionalização. Nós podemos utilizar indicadores tais como o volume de mobilidades de estudantes e pessoal face ao universo docente da instituição, e isto sempre numa perspectiva de continuidade, para percebermos se registramos uma variação positiva ao longo do tempo, o volume do financiamento obtido a partir de projetos Erasmus face ao orçamento global da instituição, o número de parceiros internacionais por área de formação ou região da Europa, o número de cursos, módulos de disciplinas onde tenham sido introduzidos fatores de internacionalização, tais como formação em línguas estrangeiras, recurso a métodos de trabalho utilizados em empresas multinacionais, mobilidades virtuais, etc. Portanto, se
com estes indicadores, que vão ser utilizados no ano N, N+1, N+2, N+3, quando os dados vão sendo recolhidos ao longo da acreditação, se nós conseguirmos registar uma variação positiva, isso indicia que o nosso objetivo está a ser alcançado. Por outro lado, se percebermos que os números estão a sofrer uma variação negativa, então é a altura, estamos ainda a tempo, de introduzir as eventuais correções. Depois temos indicadores qualitativos, que, como referi, não nos remetem para uma métrica, para um valor em concreto, mas dão-nos informações muito úteis sobre a prossecução de um determinado objetivo. Por exemplo, um que esteja ligado ao processo de ensino-aprendizagem, o grau de satisfação dos alunos, reação positiva dos empregadores ou feedback positivo de uma autoridade regional. Tudo isto são elementos, informação, que pode ser importante para percebermos se um determinado objetivo que esteja associado ao processo de ensino-aprendizagem está ou não a ser atingido. Por fim, temos que associar aos nossos indicadores fontes de recolha de dados. São instrumentos que permitem a obtenção dos dados que suportam os nossos indicadores. Podemos utilizar ferramentas que já existam ou podemos criar ferramentas especificamente para os nossos indicadores. Exemplos de fontes de recolha de dados: questionários de satisfação, questionários de relatórios de participantes, estatísticas de mobilidade, relatórios de auditorias sistémicas, relatórios de auditorias da qualidade, feedback de participantes, parceiros, empregadores, autoridades regionais, etc. Tudo isto são exemplos de ferramentas que nós podemos utilizar para associar aos nossos indicadores e para devolvermos informação quantitativa e qualitativa sobre a prossecução dos nossos objetivos. Ora, as mesmas fontes de dados podem ser relevantes para mais do que um indicador e é útil ter várias fontes de recolha de dados dentro do mesmo indicador. Se uma ou mais fontes indicarem uma alteração positiva, isso torna, obviamente, o impacto mais evidente. Por outro lado, se uma ou mais fontes se revelarem não confiáveis, ou os dados que devolverem não forem confiáveis, podemos sempre recorrer às restantes. Bom, espero que tenham até aqui entendido, em primeiro lugar, a correlacionar as 4 dimensões fundamentais dos projetos de mobilidade e depois espero que tenham também tido a oportunidade de perceber, pelo menos, em que é que consiste a idealização de bons objetivos Erasmus. Eu vou terminar esta parte da minha apresentação com a atualização do Plano Erasmus enquanto ferramenta que vos vai permitir manter a coerência entre as atividades que vocês forem acrescentando ao longo da vossa acreditação com os objetivos iniciais e aqueles que forem definidos posteriormente. Ora bem, a atualização do Plano Erasmus não é um requisito para que vocês possam realizar atividades de mobilidade. No entanto, e numa perspectiva de médio e de longo prazo, as atividades implementadas devem corresponder aos objetivos que foram aprovados do vosso Plano Erasmus. Dependendo da natureza do vosso plano, do vosso volume de atividades, uma atualização pode ser útil ou até mesmo necessária, de modo a garantir a coerência entre as atividades e os objetivos. Os beneficiários que solicitam um maior número de atividades têm que estar permanentemente a acompanhar a coerência necessária que a introdução de novas atividades carece em função dos objetivos inicialmente traçados. Porque nós podemos acrescentar atividades ao longo da nossa acreditação que desvirtuem aquilo que consta dos nossos objetivos iniciais. E, nesse sentido, é que a atualização é pertinente. Em que outras situações é pertinente? Por exemplo, em mudanças estratégicas significativas da acreditação, bem entendido, como, por exemplo, a alteração de uma candidatura ou de uma acreditação individual para uma acreditação de coordenadores de consórcio, porque o vosso plano Erasmus expirou, vocês podem ter definido um plano Erasmus a 2 anos, ao fim de 2 anos têm que proceder necessariamente à sua atualização, porque foram introduzidos novos objetivos, porque os objetivos iniciais foram atingidos, ou porque vocês querem introduzir, querem endereçar novas necessidades que não estiveram contempladas no plano inicial, porque houve alterações significativas ao nível da vossa estrutura ou do vosso contexto, do ponto de vista institucional, porque foram introduzidas atividades que subvertem ou alteram
o sentido do plano Erasmus inicialmente proposto. Não se preocupem porque, quer no caso da atualização, quer no caso de um mero redirecionar do vosso planeamento, nós estaremos, obviamente, cá, nós, técnicos da Agência Nacional, estaremos cá para vos ajudar nessa tarefa e, obviamente, que serão definidos técnicos que vão acompanhar as instituições que obtiverem a acreditação e, portanto, é também nosso trabalho e trabalho dos técnicos irem percebendo a necessidade de eventuais atualizações. Portanto, não se preocupem demasiado com esta questão, preocupem-se por hora e apresentar boas candidaturas. Eu, da minha parte, vou terminar. Regresso, então, daqui a 5, 10 minutos para a sessão presencial do ensino e peço desculpa, para a sessão do setorial do ensino e da formação profissional. Obrigado. Ora, obrigada, Pedro, pela tua apresentação. Resta-me também cumprimentar os participantes que chegaram, entretanto, a meio desta sessão. Esperamos que esta primeira parte do seminário tenha correspondido às vossas expectativas e relembramos mais uma vez que a Agência Nacional Erasmus+, Educação e Formação vai estar sempre à vossa disposição para vos ajudar neste processo de candidatura. Bastante que para isso nos contactem através dos meios habituais, quer seja pelo nosso e-mail agencianacional@erasmusmais.pt ou pelo e-mail que os nossos colegas técnicos vos disponibilizarão. Agora, queria apenas dar-vos aqui umas palavrinhas e explicar que a partir de agora esta sessão termina esta primeira parte e vai continuar, o seminário continua, mas vai continuar para as sessões setoriais distintas, uma para cada setor. Os links de acesso já vos foram enviados, mas para facilitar o acesso, eles já foram publicados no Padlet, vocês podem aceder ao Padlet, e naquela quarta secção que diz anúncios e notas, têm lá os links diretos para acederem às sessões setoriais. Peço mais uma vez que todas as vossas questões coloquem no Padlet e nas secções respectivas aos setores educativos, quer seja o ensino profissional, a educação escolar ou a educação de adultos. No final de cada uma das sessões setoriais, nós iremos também publicar os links e os QR codes respectivos para que vocês possam efetuar o registro da vossa presença neste seminário. Com esse registro, depois será para este e-mail que nós iremos então enviar toda a documentação, as declarações de presença e toda a informação que seja relevante referente a este seminário. Vamos também colocar no Padlet, na secção dos anúncios e notas, os QR codes e os links de acesso para os questionários de avaliação. Será também um para cada setor, mas serão estes links e os QR codes serão sempre disponibilizados na secção de anúncios e notas. Da minha parte, resta-me então despedir-me e desejar-vos uma boa continuação do seminário, agora já nas sessões setoriais.